Fala turma, começando mais um podcast Direito Talks, o seu podcast aqui do Direito Sergipana, semanal, trazendo informações para vocês. E hoje, muitos temas, muitos assuntos aqui para a gente falar, né? Claro, vamos falar sobre a eleição do Milei, um respiro, um sopro de esperança aqui para a América Latina, né? Tem que botar a reação aqui, né? A nossa reação aqui embaixo. Vamos botar. Pedindo desde já que você aí que já assiste nossos vídeos, que se inscreva em nosso canal do YouTube. Nosso canal está crescendo, já está com mais de 6 mil inscritos. Sigam as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, @Direita Sergipana. Segue lá, dê essa força. E é isso, vamos juntos fortalecer a direita aqui no nosso estado de Sergipe. É isso aí. Matheus, eu quero fazer um comentário antes de começar o programa, né? Teve um adesivaço que a gente fez dia 15, aqui em Sergipe, né? Aqui em Aracaju, e tava lá no post. Eu vou deixar aqui do lado do post. Tá escrito aqui, adesivaço. Tá aqui bem claro para todo mundo, quem quiser ver e tal. Acho que qualquer pessoa que não seja analfabeta, ou mesmo semi-analfabeta, consegue ler. O presidente, né? Consegue ler. Que não seja aluno, que não seja... ler. Consegue ler, que tá aqui escrito adesivaço. O que alguns jornalistas daqui de Sergipe fizeram? Alguns jornalistas, entre aspas, né, que eu chamo mais de jornalistas, já que boa parte deles a maioria são de extrema esquerda, sim, até alguns apoiadores do Hamas, né, quem sabe, fizeram algumas matérias fazendo chacota, deboche, falando que o adesivaço que a manifestação, que o ato de bolsonaristas foi um fracasso. Primeira coisa, né, ou eles são realmente analfabetos, ou eles são ignorantes e mal intencionados, para pegarem um ato e desvirtuar o seu objetivo. O objetivo do ato, e que foi divulgado apenas em 3 dias, eu publiquei esse card aqui que eu mostrei a vocês no domingo, na semana do 15 de novembro, que foi a proclamação da República. Sim. Exato, o ato foi na quarta-feira, a gente teve 3 dias para divulgar, e o ato foi sim um sucesso, porque o ato contou com pessoas que não contavam que fosse aparecer, era realmente para ser um adesivaço, tinha mais de 1.000 adesivos que a gente conseguiu para distribuir esses adesivos, botar umas faixas e as pessoas buzinarem e tal. E o ato apareceu, acho que mais de 150 pessoas, 200 pessoas ali no pico. Para uma média de Aracaju, isso é muita coisa aí, como o Flávio bem falou, esses jornalistas, né, esses jornalistas, por assim dizer, todos eles são semi-analfabetos ou analfabetos funcionais, porque são pessoas que conseguem ler uma frase, mas não conseguem dizer o que aquela frase está querendo falar para eles. Além disso, a gente já sabe que é o modus operandi da imprensa sergipana e também da imprensa brasileira, mundial, desqualificar qualquer coisa que não seja da narrativa deles. Eu estava no Rio de Janeiro durante esse ato, esse adesivaço, eu mostrei para parlamentares do Rio de Janeiro o que aconteceu em Aracaju, eles falaram que nós somos muito bem engajados. Então, demonstrando que realmente o ato teve força, o ato foi expressivo. Porque, como o Flávio bem falou, outras vezes a gente já fez adesivaços que só foi 10 pessoas. Então, você colocar 150 pessoas na rua, assim, para um ato espontâneo, nem a esquerda consegue fazer isso, porque, como bem a gente demonstrou naquela manifestação do Hamas, tiveram que levar ônibus, né, com 40 pessoas lotado, pagar uma sopinha, né, gente, a sopinha aqui, para encher o local. E a gente, de forma espontânea, sem pagar nada, botou 150 pessoas e alguns parlamentares lá, não é? Exatamente, né? Através das redes sociais, convocação espontânea, divulgando em grupos de WhatsApp, não utilizamos impulsionamento para turbinar a publicação nas redes sociais. Esse ato foi realmente um ato divulgado ali nas pressas, porque a gente não queria deixar passar em branco a proclamação da República, o ato que que representou o golpe, né? Mas que para a gente, como estava acontecendo atos no Brasil todo, não necessariamente manifestação, decidimos, para não deixar passar em branco, realizar um ato que foi o adesivaço aqui em Aracaju. Sim. E é triste, né, você ver a postura dessa grande mídia e também ver parte da direita comprando essa mesma narrativa para poder dizer, não podemos fazer nada porque senão a mídia vai desvirtuar. Outra coisa, a mídia não noticiou no passado quando a gente fez a maior carreata da história de Aracaju. Sem financiamento, sem nada, tudo espontâneo através do Instagram, postando lá e o pessoal falando, eu vou. Parou a orla. As 2 faixas da orla foram ocupadas pela nossa carreata para Bolsonaro. E isso a mídia não divulgou, né? Pois é, né? Porque estrategicamente só divulgam o adesivaço, o ato foi um fracasso, manifestação foi um fracasso, sendo que não era. Como mostrei a vocês, estava aqui um adesivaço. Então, fica nosso repúdio a essa mídia podre, escrota, nojenta, representada por alguns jornalistas, né? Os jornalistas, bote aspas nisso, as gordinhas de Belivaldo, né? Por aí. Então é isso, galera. Vamos dar aqui início ao nosso podcast.
E primeira pauta de hoje, vamos falar sobre a aprovação da PEC no Senado, que reduz um pouco os poderes dos ministros do STF em decisões monocráticas, né? A PEC ela foi aprovada por 52 votos, inclusive com o voto de Jacques Wagner, senador do PT da Bahia. Aliás, os 3 senadores da Bahia, né, votaram a favor dessa PEC. Eu achei muito interessante isso, a Bahia, né, vai salvar o Brasil. A Bahia condenou o Brasil, está salvando o Brasil. Achei muito estranho isso, né, mas a gente vai comentar sobre essa pauta e também algumas curiosidades que aconteceram após a aprovação dessa PEC, né. Então, em relação ao aspecto jurídico, o Matheus vai tratar sobre isso, o que é que de fato essa PEC significa? Sim. Então, a gente consegue ver, né, que desde 2011 até agora, na verdade, bem mais tempo atrás, o STF ele tinha decisões que eram sustentadas somente por uma decisão de um ministro e não uma decisão colegiada. Muitos se lembram da decisão de Gilmar Mendes em 2005, onde ele respaldou que para você ser um jornalista no Brasil, não necessariamente você precisaria concluir um ensino superior, ter um diploma em uma universidade. Então, já foi se criando um clima de decisões monocráticas desde aquela época. E isso começou a tomar mais corpo quando Toffoli, sozinho, mandou que a Polícia Federal pegasse todas as edições da revista Isto É, se eu não me engano. Cruzoé, né? Cruzoé, que falava sobre o amigo do meu pai, né? Isso. Então, as decisões elas foram tomando mais corpo, e muito mais decisões de cunho político do que jurídico, através dessas pequenas decisões do STF que não eram inconstitucionais. Veja, existe respaldo jurídico, existe respaldo legal para decisões monocráticas, só que, em sua maioria, as decisões que o STF vem tomando hoje são completamente arbitrárias. São decisões que impactam em decisões colegiais e que eles não têm prerrogativa alguma para fazer. Então, o Senado, muito bem feito, foi lá, barrou essa festa, né, que estava acontecendo pelo STF e mostrando o seu lugar de posição na democracia brasileira. Porque o Senado é a única instituição que pode julgar e que pode investigar o STF. E o Senado estava completamente apático. Eles viram que, não, peraí, está acontecendo coisa demais, então a gente vai ter que se movimentar e dar uma freada nisso aí. E além desse aspecto, né, Matheus, que você colocou da interferência, na verdade do abuso de uma prerrogativa que realmente existe, para poder interferir em outros poderes. De fato, isso que acontece, né? Além desse abuso desse poder, acaba acontecendo com o STF muitas vezes interferindo em decisões que o próprio Congresso tomou, né? Como então, a questão... E isso aí é uma interferência que não é de cunho jurídico e sim político, porque os outros poderes, o executivo e o legislativo, eles têm totalmente âmbitos políticos, porque você vota no presidente por causa de um aspecto político, num deputado ou no senador por um aspecto político. Então, eles iam lá e faziam propostas, PLs, coisas do gênero, que tem sim um viés ideológico, o STF ia lá e derrubava, simplesmente. Por ação, porque o STF tem que ser provocado, mas geralmente isso acontecia por quê? Por ação de um partido de extrema esquerda. Né? Por exemplo, a rede só tem um deputado, um é dois, eu não sei se agora tem mais algum, né? Não, acho que é só o namorado da Fátima Bernardes, que ninguém sabe o nome dele, a gente só lembra que ele é namorado da Fátima Bernardes. O partido só tem um deputado. Aí, por conta dessa representação que ele tem no Congresso, ele tem direito a entrar no STF com ações de inconstitucionalidade, ações de descumprimento de preceito fundamental, ADPFs, uma série de coisas, uma série de prerrogativas que um partido político tem só porque tem um deputado. Aí, para você ver a insignificância do partido Rede, que é o partido que Marina Silva fundou, esse partido não consegue eleger ninguém. O partido elegeu aqui, quem? Alessandro Vieira, que foi eleito senador aqui em 2018. Que, na verdade, não foi eleito pelo Rede, né? Ele foi eleito por outro partido. Ele foi eleito pela Rede. Foi? Foi eleito pela Rede, mas logo que ele entrou no Congresso, ele mudou de partido. Ele foi pro Cidadania, né? Cidadania. Isso. Então, esse partido, as pessoas que ele elege, como Alessandro se elegeu, inclusive, foram eleitas na onda Bolsonaro. É importante deixar bem claro isso. Alessandro Vieira ele foi eleito dentro daquela onda Bolsonaro em 2018, do combate à corrupção, do lavajatismo, se aproveitando do voto de todas essas vertentes que naquela época buscavam a moralização do país e acabou traindo esse nicho de eleitorado. Então o Partido Rede não é um partido confiável, é um partido que se tornou insignificante politicamente, mas que consegue ter influência através do ativismo judiciário, do judiciário. Eles provocam, o STF vai lá, através de um ministro,
dá uma liminar e derruba a lei que foi aprovada no Congresso. Sim. Eu li que a questão do voto impresso é uma dessas questões, né, que o STF foi lá e derrubou. Isso foi votado em plenário, mas articularam, fizeram conversa com, como é o nome, com embaixadores, explicando que não era necessário. E assim, é um papel totalmente político. Se o STF quer ter um papel político, vamos transformar o judiciário brasileiro como o judiciário americano. Onde elegem os juízes, onde elegem os promotores. Vamos fazer a direita financiar campanhas e eleger o máximo de juízes possíveis. E também vamos adotar, então, um cunho de um mandato de 8 anos, então. Já que vocês não querem ter uma prerrogativa política, vamos deixar ali que vocês façam suas decisões, mas que tenham um tempo menor de atuação dentro da esfera do judiciário, que saia, entre outros, como manda a democracia, e que ele possa também atropelar, sim, suas decisões que foram tomadas no STF, como bem os ministros fazem hoje em dia, derrubando decisões que já foram referendadas há 10, 20, 30 anos atrás. Exato. E para endossar ainda mais isso que o Matheus está falando, eu trago aqui o post da Eliane Cantanhede, que é uma jornalista da Globo News, jornalista de esquerda, que faz parte desse sistemão aí, que busca proteger o PT, blindar todo esse sistema que tirou Bolsonaro do poder na tora, né? A gente sabe como é que foi as eleições do ano passado. Mas está aqui um tweet dela. Ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles, veja só, o voto do senador Jacques Wagner, que é o baiano que a gente acabou de falar, segundo a Eliane Cantanhede, foi contra os ministros do STF. Sim. Ou seja, um voto, a questão agora virou pessoal, né? Não é mais o voto a favor de uma PEC que vai tratar de uma legislação para poder definir os parâmetros de atuação dos poderes, mas é um voto pessoal, um voto que vai prejudicar pessoalmente os ministros. Mas seguindo aqui o tweet dela. Contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. Eu vi algum tweet também falando que algum jornalista abriu aspas, né, e falou que alguns juízes interpretam isso como uma traição àqueles que ajudaram Lula a voltar. E o tweet aqui não acabou, né? O recado o Jacques Wagner sai ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Ou seja... Uma barganha. Uma barganha. Isso meu irmão, o negócio é escancarado. Como é que a jornalista publica isso e ela é da Globo News, ela é dessa turminha da esquerda? Ou seja, essa informação aqui, ninguém vai dizer que é fake news. Exatamente. Não tem como alguém dizer que é fake news, porque essa jornalista ela está inserida nesse meio. Então, o que ela está dizendo aqui claramente, deixando bem claro, é de que existe sim um ativismo e um conluio do STF com o governo para frear o golpe bolsonarista. O golpe bolsonarista, a gente sabe que golpe é esse, né? O golpe do algodão doce, com pessoas desarmadas, o golpe com pessoas que não precisa nem ir tão longe. O golpe que eles falam é simplesmente o outro lado vencer a eleição. É simplesmente isso. Então tá na cara, pô, um negócio muito descarado isso que acontece. É importante, né, que isso aqui seja esclarecido. Porque, cara, isso aqui escancara mesmo de que existia de fato, até pelo menos agora, né, até essa votação de ontem, uma conversa, um papo, como ela diz aqui, entre o Planalto... É o diálogo cabuloso. Esse é o diálogo cabuloso que existe nas esferas de poder ali da Praça dos Três Poderes. Sim. Cara, então isso aqui é escancarado, pô, realmente espero que a direita saiba utilizar isso aqui para poder pressionar, para poder cobrar que realmente haja independência dos poderes. Falam tanto, né, Estado democrático de direito, de independência dos poderes. A esquerda adora utilizar esse tipo de discurso, usa esse tipo de frase de efeito para poder destacar de que o outro lado, nós que somos a direita, bolsonaristas, somos antidemocráticos. Mas eles, com isso aqui, o que é que eles são? Pois é. Então, fica aí esses questionamentos, né? Agora a PEC, né, só para dar aqui uma conclusão, a PEC ela vai para a Câmara e Arthur Lira já disse que não é prioridade lá. Né? Tá com a Caixa, né? Tá com a Caixa não é mais prioridade, né? Não é mais prioridade. Acho que tá com o Ministério da Saúde também, né? Não, o Ministério da Saúde ainda tá com a Elisa Trindade. Elisa Trindade, isso. Mas já ganharam o Fufuca, né? Ganhou o Ministério dos Esportes. Então, muita coisa acontecendo no sentido de comprar e impedir que
as pautas que são... Avance. Que são contra, né, aos interesses desse desgoverno e também aos interesses do sistema que controla o país, porque hoje em dia eu já não vejo mais que é necessariamente o PT que governa o Brasil, é um sistema. Isso aí já sempre na nossa visão, mas agora está bem evidente para vocês. Então, eu espero que a direita na Câmara, que tem uma bancada forte, faça obstrução, jogue pesado para que essa PEC avance. Então, seguindo aqui a nossa pauta de hoje, a segunda pauta de hoje, vamos falar sobre a primeira vítima fatal do regime da toga, né? Clériston da Cunha morre na Papuda após ficar 10 meses preso, mesmo havendo parecer da PGR pela sua soltura. Mas esse daqui é uma pauta que eu trago, né, realmente com consternação, porque muitas das pessoas que foram presas naquele 8 de janeiro, que foram colocadas estão até hoje com tornozeleira eletrônica, são pessoas que não cometeram crime algum. Essas pessoas simplesmente estavam lá para se proteger de bombas de gás lacrimogêneo, estavam ali tentando impedir que outras pessoas depredassem, e essas pessoas estão pegando 17 anos de cadeia. Sim. Essas pessoas estão sendo condenadas como nenhum bandido foi, né? Lembrando que a semana passada teve o caso de um preso, um cara que foi preso roubando, né? Se eu não me engano, um furto simples. Ele foi preso, no outro dia foi solto em audiência de custódia e no mesmo dia matou um fã da Taylor Swift que estava no Rio de Janeiro para um show. Isso é surreal. E um cara desse, se pegar 6 anos, é muito. Porque o homicídio no Brasil é de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos, mas como provavelmente ele tem seu réu primário, como ele pode cumprir, tipo assim, ele pode ter bom comportamento, aí já cai muito. O CNJ é um aparelhamento completo para vagabundo. O Conselho Nacional de Justiça, ele é responsável imediato por grande parte dos homicídios desse país, porque eles afrouxaram as leis brasileiras, eles fazem um lobby para afrouxar as leis de forma que as pessoas que cuidam da lei e da ordem, elas não têm um poder nenhum. Elas só têm que seguir simplesmente o script de, você tá bem, mas não com a vítima, e sim com o criminoso. E isso é um grande problema. Como o Flávio bem falou, essas pessoas elas estão passando por uma situação de que elas não têm o direito à ampla defesa, elas não têm direito ao contraditório. Eu vou citar os nomes aqui porque é até importante dar esse respaldo. Lá na Universidade de Tiradentes, a gente tem uma das juristas mais brilhantes aqui do estado de Sergipe, que é de esquerda, que é a Maria Gabriela Rebouças. Ela falou em sala de aula que o STF está fazendo é algo que já destruiu a democracia. Uma jurista de esquerda, uma das mais brilhantes do Brasil, tem artigos acadêmicos até em Harvard falando sobre isso. Então é para você ver o nível onde a nossa Suprema Corte chegou, o nível de autoritarismo, processos em massa, coisa que não existe em nenhum aspecto democrático. Coletivo. Julgamento coletivo não existe em lugar nenhum que plenário seja democrático. Virtual para julgar. E ainda humilharam a OAB hoje. Um ministro que é do STF, que está no TSE, humilhou a OAB. E agora eu pergunto a todos os juristas desse país, a todos os advogados, nós pagamos OAB, é caro, não é barato, a gente mantém aquela estrutura faraônica, pagando todos os anos, e a OAB não faz nada. Ela só manda cartinhas de repúdio quando bem quer, mas em suma maioria elas mandam carta de repúdio para quem na verdade defende os preceitos democráticos e os preceitos jurídicos. Então a OAB hoje foi humilhada pelo ministro, e mais uma vez a gente não vai ver nada, nenhuma nota favorável, nenhuma nota pedindo a soltura e a libertação dessas pessoas que, em suma maioria, não cometeram ato criminoso nenhum. Pois e só para deixar aqui mais um vídeo, né? Deixar esse vídeo, que eu acho que é importante, do presidente do TSE falando que a OAB, né, vai mandar uma nota de repúdio, que vai dar 4 mil tweets. Sim. O cara realmente fez um deboche escancarado com... E muitos grandes juristas falam que a OAB é o 4º poder moderador. É uma entidade sui generis, né? E tá na Constituição. Exatamente. Mas a OAB não faz nada. Então, tipo assim, a gente tá à mercê e o cara escancarando na cara dos advogados, na cara de todos os juristas, que a gente não serve para nada. Então, para que pagar a OAB? Exato, né? Tá aqui o vídeo para vocês verem. Doutor, trata-se aqui, eu vou repetir novamente, a OAB vai lançar outra nota
contra mim, vão falar que eu não gosto do direito de defesa, vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos. Então vamos fazer, doutor, a festa do Twitter, das redes sociais. Além desse vídeo, também tem outro que eu vou deixar aqui para vocês, que é Lula, um dia após a morte do Clérison da Cunha, condecorando. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro, que eu considero como um dos responsáveis, e também isso não são palavras minhas, são palavras do ex-desembargador do Distrito Federal, né, Sebastião Coelho, ele falando que a morte de Clérison da Cunha está na mão do Xandão. A responsabilidade pela morte do Clérison da Cunha está na mão de Alexandre de Moraes, está na mão de Rodrigo Pacheco, está na mão de outros ministros do STF. Até o próprio André Mendonça teve a oportunidade de dar um habeas corpus e não fez, porque, segundo ele, não podia tomar decisões por um processo que estava na mão de outro ministro do Supremo. Exatamente. Esse é um ponto que outros habeas corpus foram negados, porque os ministros eles têm o entendimento de que se um processo está na mão de um determinado ministro, só ele pode conceder salvaguardas ou também dar interpelação sobre esse caso. Mas como todos sabemos, diante das circunstâncias e como vem sendo tomados processos no Supremo Tribunal Federal, todos nós sabemos que sim, existia essa possibilidade. O que houve é que André Mendonça não honrou as calças que ele veste. Essa é a verdade. Esse aqui é o ápice da injustiça, né? E eu considero esse vídeo que eu acabei de mostrar a vocês um soco no estômago da população de bem, um soco no estômago de cada patriota, um soco no estômago de cada cidadão que tem um senso de justiça, que tem um senso de dignidade. Porque ver isso aqui, o cara que é um dos responsáveis, segundo Sebastião Coelho, novamente, pela morte do Clérison da Cunha, recebendo a medalha, sendo condecorado, cara. O pior de tudo é a Janja sendo condecorada, né? Sim, é humilhante demais. Pô. É realmente humilhante você ver uma cena dessas e você ver a família dele, a família do Clérison da Cunha. O cara deixou uma esposa, 2 filhas, adolescentes. E o que é que vai ser dessa família, né? Uma família que viu seu pai, no caso da mulher, viu seu esposo saindo da cadeia direto para o caixão, direto para o cemitério. Não tiveram a oportunidade de conviver durante todo esse ano, durante esses 10 meses com seu pai, com seu esposo. Isso realmente cara, é algo que a gente não tem como dimensionar a dor que essa família está passando por conta da perspectiva, porque querendo ou não, o cara está preso, mas existe a perspectiva dele ser solto, até porque havia 3 meses. Há 3 meses havia um pedido no Supremo Tribunal Federal, da PGR, para que ele fosse libertado, porque havia laudo médico comprovando que o cara tinha problema de saúde e o cidadão estava lá preso. Um pai de família, alguém que decidiu ir para a manifestação para poder lutar pelo seu país. E eu vi muito comentário nojento, cara. Isso aqui que me revolta ainda mais. Você vê nos comentários aquela página Lagarto Como Eu Vejo, tá pagando pelo que fez, entendeu? Cara, muitos eu sei que são ignorantes, muitos eu sei que não tem a informação devida, mas muitos eu sei que realmente é falta de caráter. Sim. Muitos eu sei que é falta de caráter e você vê esse tipo de comentário, sabendo que a pessoa... não considerando o contexto de que o Brasil vivia, eu tive em Brasília no final do ano passado, e eu vi aquele clima dentro lá do Distrito Federal, onde a maioria da população era Bolsonaro, era direita, e você convencer essas pessoas, como é que você vai convencer essas pessoas de que Bolsonaro perdeu a eleição, sendo que na vida delas, no dia a dia delas, isso não era uma realidade? Porque ali 90%, 70% da população era direita, era bolsonarista. E aí essas pessoas veem a oportunidade de lutar, de fazer alguma coisa para tentar mudar essa realidade, para tentar expor que o Brasil estava assumindo no poder naquele momento um criminoso, um ex-presidiário, alguém que foi condenado em 3 instâncias. Então, o que essas pessoas que foram para o dia 8 estavam fazendo era uma tentativa desesperada. Era uma tentativa desesperada de tentar mudar a realidade do país, salvar o país de alguma forma. Não, e mesmo que as pessoas que cometeram um crime de depredação, que sejam punidas dentro da lei. Dentro da lei, né? Existe um crime lá para pessoas que cometem esse ato, mas a pena não é tão branda assim, não. Existe um acúmulo de penas, um acúmulo de processos em cima dessas pessoas por coisas que, em suma maioria, a maioria delas não fizeram.
Além disso, golpe, existe atentado contra o Estado Democrático de Direito. por terrorismo também, que é uma lei que foi sancionada, infelizmente, no governo Bolsonaro. Mas é complicado, é complexo, até porque dentro da cadeia estão ocorrendo coisas que isso não eram para acontecer em país democrático. Pessoas sendo vacinadas obrigatoriamente, contra a vontade delas. Sabe-se lá mais o que está acontecendo. A gente já viu vários outros presos do nosso lado ideológico, do nosso lado político, ficando aleijados, tendo sérios problemas, até mesmo o Bob Jeff aparecendo aí todo fraturado. Então são coisas que ficam beirando cena de filme, né? Parece até um filme de terror isso. Ou de um estado de exceção que lembra muito aquele período da década de 70, do doicode, que tanto a esquerda gosta de criticar, né? Exatamente. Mas é agora que estamos vendo claramente, isso é evidente, isso a gente viu agora acontecer, um preso político que foi morto dentro da cadeia, que isso teve um mal súbito, segundo dizem que foi causas naturais, mas que segundo já vi relatos, foi a própria, lembrei agora, a Mônica Bergamo, ela falou, né, tá, que eu vou deixar aqui o tweet dela falando de que o socorro demorou 40 minutos para chegar, porque a cadeia não tinha um desfibrilador, não tinha equipamento necessário para poder fazer aquele socorro. Então, isso acontece com pessoas que são inocentes, pessoas que não deveriam estar ali. A cadeia é realmente para quem estupra, para quem rouba, para quem mata, para quem comete corrupção. Hoje em dia não tem um corrupto preso no Brasil, né? Só para fazer uma vírgula aqui ao meu comentário. Mas agora, para pessoas que vestem a camisa verde e amarela, que vão para a rua fazer um protesto, que vão se manifestar e que acabam depredando um prédio, só porque elas estão de camisa verde e amarela, aí merece pegar 17 anos de cadeia ou ficar preso indefinidamente, sem que o juiz da causa tenha a dignidade, a decência de julgar um pedido da PGR para libertar o cara. Se tem um pedido, se tem lá comprovado que o cara tinha comorbidades, que tinha problemas de saúde, qual o problema de liberar esse cidadão, de botar ele em casa com a tornozeleira eletrônica que seja? Ainda que seja injusto, porque essa onda de tornozeleira eletrônica, mais de 1.000 pessoas estão ainda até hoje e sem saber quando é que elas vão ser julgadas, sem saber qual é a pena, sem saber exatamente do que é que elas são acusadas. Então, é uma série de abusos que a gente viu acontecer e que a gente continua vendo acontecer e que isso precisa ser parado, né? Então, tem o projeto da anistia do senador Mourão, que a gente espera que avance também no Senado, além dessa PEC que restringe os poderes das decisões individuais. A gente espera muito que essa PEC da anistia avance, assim como também o impeachment do ministro, que é o maior responsável por esses abusos todos que vem acontecendo no Brasil. E espero que a OAB, diante de tudo do que ela viu, também ela sendo humilhada agora, que os advogados comecem a acordar, né? Porque uma hora o chicote muda de mão e a gente não sabe onde é que ele pode parar, né? Vamos seguindo aqui a nossa pauta 3. Para não falar agora de um assunto bom, né? Eleição de Milei. Aí, coisa boa. Vamos falar de... Tem que botar a reação aqui do lado aí. Aê, galera! Lula tomou no Lula! Se ferrou, tá roubado! Investiu do nosso dinheiro pra massa ganhar, ele se ferrou! Se ferrou, seu desgraçado! Lula, chupa essa vitória de Milei! É viva a liberdade, caralho! Então é isso, galera, né? A gente fez essa comemoração simbólica aqui da vitória do Milei aqui no Brasil, né? uma resenha, claro, né? Importante, porque esse grito de liberdade, das ideias da liberdade vencerem, esse grito está engasgado na garganta desde o ano passado, né? A gente esperava, a vitória de Bolsonaro não aconteceu, e agora, né, ver a vitória do Milei sobre todo o sistema da América Latina, né? Todo o sistema bolivarianista, né? Como queiram chamar. Então, realmente é uma coisa muito boa para o povo argentino. Já vi vários ANCAPs pessimistas falando que ele arregou, ele está fazendo concessão. Na verdade, não, meu amigo. Ele está fazendo o que, de fato, demanda o jogo político. Ele vai ter que fazer uma coalizão com o partido de Macri para passar as coisas, mas ele já tem várias prerrogativas muito boas que aqui no Brasil não tem, como privatizar na canetada, acabar com o Banco Central. Acabar com o Banco Central. O porteiro do Banco Central que se cuide, viu? Ele abrir a porta um dia e tá cheio de detonador lá, se fosse você não ia mais lá não, viu? A partir do dia 10 de dezembro. E isso é uma notícia muito boa, porque uma das pessoas que estão assessorando de perto
A equipe econômica do Milei é o grande Jesus Huerta de Soto, que é o maior expoente da Escola Austríaca de Economia vivo no mundo. Ele já falou que vai integrar o grupo econômico do Milei. Pelo que eu tô vendo, o Milei tá querendo roubar a ideia de Bukele de trazer todos os economistas austríacos para lá. Eu vi até rumores também que o Saifedean vai para lá, o cara que mais entende de Bitcoin no mundo hoje em dia. Então o Milei, ele tem várias ideias muito boas, como a dolarização da economia, e claro, ele precisa de reservas para fazer isso, então ele vai abrir o mercado, ele vai dar isenção, vai fomentar a criação de empresas e levar empresas de todo mundo para lá. E isso vai ser um grito, um respaldo que a Argentina precisa, né? Porque vocês conseguem ver que uma sociedade está doente quando mais ou menos 40% dela conseguiu votar em um cara que transformou a inflação anual de um país em 140%. Anual ou mensal? É anual. Anual, isso. 12% de inflação mensal. Imagina isso aí no supermercado, comprar qualquer coisa lá, 1 quilo de arroz. Você paga, sei lá, R$5. Você vai no outro mês, está 12% mais caro. Você vai no outro mês, está mais... Não, e 12% é o que o IPCA diz, né? Que é o índice de consumidor. Mas, na verdade, a expansão da base monetária é muito maior. É 30%, 40%. Que é o que a gente consegue ver, né? Porque o cara, ele leva um bolo de peso e não consegue comprar um saco de pão. E a economia, de fato, está se dolarizando por conta disso. Porque isso, as pessoas existe não dólar confiam. blue, dólar Netflix, dólar black. Tem 4 tipos de dólar circulando Sim. na Argentina, né? Cada um mais caro do que o outro. Chegou a custar 1.000 pesos um dólar. Sim. Então, cara, realmente chegou numa situação de desastre total, né? E Agora é bom você lembrar as consequências para o continente da tem eleição do Milei, né? Eu fiz aqui um apanhado, né? Dentro dessa pauta da eleição do Milei, né? Que o resultado realmente foi um resultado surpreendente, né? Porque a gente, nem dos melhores sonhos, eu esperava que o cara ia ganhar com 56% dos votos. Foi 55,7%. Né? A maior votação da história da Argentina, Exatamente, né? O cara teve 14 milhões de votos. E isso representa muito do que o Matheus acabou de falar, né? De que é uma situação de desastre. A gente realmente chegou no fundo do poço, precisou chegar no fundo do poço para as pessoas acordarem e dizer, não, peraí, a gente precisa tirar esse pessoal, esses kirchneristas, os socialistas do poder, para tentar algo novo, né? Para tentar uma mudança. Né? E é importante também falar, né, que eu vim acompanhando esse processo e já percebia de que existia essa possibilidade de Milei ganhar, só que eu achei que ele fosse 52-48. Sim. Dentro das perspectivas das pesquisas, né, chamadas encuestas lá que saíam, especialmente a Atlas Intel, que foi uma das que acertou, ou pelo menos chegou próximo do resultado aqui no Brasil. Só que a Atlas Intel deu lá 52-48, justamente, e o resultado foi 56, quase 56 a 44. 44, isso. Isso. E o único instituto que acertou lá foi o Instituto Mexicano, um instituto chamado Altica, que acertou e bateu 56,3 a 44,7. Dentro ali da margem de erro, Sim. Um instituto que acertou. E isso mostra, né, como é uma coisa que a gente questionou muito aqui ano passado, que foram as pesquisas eleitorais, que induziam o eleitorado a achar que o cenário estava muito favorável para Lula, quando na realidade não estava. Estava super apertado. Foi muito apertado, mesmo considerando aqui que o TSE, né, que valida as eleições, né? Então o resultado foi bastante apertado e as pesquisas davam que Lula ia ganhar no primeiro turno, pô. Isso. E a gente viu isso na véspera do primeiro turno, que o Lula ia ganhar estava com 50%, 49%. Isso é surreal. Surreal. E algumas coisas que eu trago aqui como questionamento, né? O que é que levou, porque no primeiro turno Massa ele teve 37% a 30% do Milei, o que é que levou essa mudança nos votos? O que é que levou à inversão desse resultado de uma forma tão bem escalonada, né? Porque você saiu de 37 a 30 para 56 a 44, só que proposição, pô. Então, é porque no primeiro turno tinham vários outros candidatos que as pessoas votam simbolicamente, né? Não necessariamente achando que vai ganhar. Você teve o apoio todo do partido de centro-direita lá, não digo nem de centro-direita, digo de centro, né? De Macri. Centro-esquerda. Não, a esquerda já é demais também, centro, mas um partido de centro, é um fisiológico. Aí você vê, né, a Simone Tebet da Argentina apoiando o Milei, entre outras coisas. Então, assim, mas o que o Massa fez para tentar ganhar essa eleição foi um absurdo. Ele congelou salários, ele congelou o preço de algumas coisas, ele aumentou os salários, ele deu isenção fiscal para
várias pessoas, Sim. liberou linha de crédito, ou seja, ele tentou comprar a eleição. Comprar a eleição, comprar o voto do pessoal. A quantidade de benefícios lá subiu assustadoramente, pô, nessa época próxima da eleição. E uma coisa que é importante, né? Esse dinheiro veio de onde, né? É que a gente questiona. Aí o Rafael Fontana, ele colocou aqui um tweet que Milei ganhou de toda a mídia, dos peronistas do Foro de São Paulo, $1 bilhão que Lula mandou via CAF, ganhou dos marqueteiros do PT, ganhou dos 6 bilhões que a China também mandou de dólares, do terrorismo kirchnerista, dos cartéis de drogas e dos traficantes que visitam Flávio Dino. Né? Então, eu acho que isso representa muito bem a estrutura de poder que estava ali em torno do Sérgio Massa para poder ajudar ele a ganhar a eleição e também financiar, Sim. porque isso aconteceu de fato, né? Outros 2 fatores que eu trago aqui, né, que eu acho muito importantes, que a direita aqui no Brasil também precisa acordar para isso, que foi a questão da fiscalização, pô. No primeiro turno, existe, claro, a possibilidade de ter havido fraude, porque realmente é muito suspeito, é muito estranho de que um candidato tenha saído de 30% para 56%, praticamente, e o outro tenha crescido só 8 pontos, mesmo sendo um lixo, que realmente Massa era. Mas isso aumenta a suspeita de que houve fraude no primeiro turno, porque o Liberdade Avança não tinha fiscais suficientes para poder cobrir as sessões eleitorais e ver realmente se as cédulas de votação que eles utilizam lá. E só para explicar brevemente, algo que também a gente falou numa live que está aqui no nosso Instagram, se vocês quiserem mais detalhes, só entrar no nosso Instagram, Direita Sergipana, tem lá uma live sobre as eleições argentinas, com o deputado Rodrigo Valadares, que esteve lá. E para a pessoa votar lá, é um processo eleitoral muito simples, cara. Assim, você pega um santinho, coloca no envelope e deposita na urna. E o resultado saiu no mesmo dia. 44 foram o quê? 36 milhões de votos contados. As eleições americanas também são basicamente dessa forma, né? Mas na verdade vem um formuláriozinho para você preencher. E tirando aquele ano que foi um ano muito atípico, né? Voto por correio, as eleições geralmente saem o resultado no outro dia. Na mesma noite o candidato já anuncia a sua derrota, o outro já faz o show, né? Da vitória. E então a gente vê esse sistema no mundo todo, né? Então acho que esse questionamento de que vai atrasar a contagem, se o voto for manual, ou se o voto for impresso, um discurso que se utiliza muito por parte de alguns ministros de um certo país chamado Butão. De Gamboa. De Gamboa, entendeu? Esse discurso aí não cola, entendeu? Não cola. O resultado da Argentina saiu na mesma noite, inclusive antes do que era previsto, das 21 horas. A fiscalização do Juntos por Eu Câmbio, junto com Liberdade Avança, conseguiu reverter essa possibilidade de fraude. Lembrando que no primeiro turno, de fato, houve várias centenas de denúncias de que kirchneristas, peronistas estavam roubando as cédulas do Milei, e isso não aconteceu agora. Então, a direita também precisa focar nisso aqui no Brasil, né? Ver a questão da fiscalização nas sessões eleitorais para que os mesários que ficam ali, ano passado não teve biometria, né, por causa da pandemia, se eu não me engano. Quem é que sabe se os mesários não votaram? Isso é só um questionamento, viu? Não votaram em nome das pessoas que não foram. E tem outro ponto que se fala muito sobre eficiência e velocidade, mas não é melhor você ter um sistema que demore um pouco mais, mas que seja completamente transparente e seguro? Contagem pública dos votos, né? Que é o que está na Constituição. Então, não é nada além do que está na Constituição, né? Então, é isso que eu acho que é importante trazer, né? E por último, né, já falamos aqui sobre o que o Massa fez, né, para destruir a Argentina, mas também é importante lembrar, né, de que a mídia lá, pelo menos, né, em grande parte, lá também não tem TSE, né, é importante lembrar que a mídia lá não fez o papel que a mídia podre aqui no Brasil fez, né, grande parte da mídia lá Nación, Clarín, que são jornais mais de oposição ao kirchnerismo, eles não fizeram a campanha suja, não se juntaram com essa esquerda para poder detonar o Milei. Sim. Tudo bem que existia no primeiro turno, quando era Bush, né, que era candidato preferencial da mídia, eles bateram no Milei, mas no segundo turno tiveram uma posição bem mais equilibrada do que a gente viu a mídia aqui adotando no Brasil. Então isso foi fundamental também para que a opinião pública, já que Milei não gastou um centavo de impulsionamento em rede social, toda a campanha do cara foi orgânica. Então, o papel da mídia foi fundamental também, considero, para que não houvesse uma campanha de destruição da imagem do Javier Milei. E, só para complementar, né, as consequências disso para a América Latina, que é algo que o Matheus colocou, agora nós, na pior das hipóteses, eu coloquei isso
na live que eu fiz, né, de que na pior das hipóteses, que mesmo que o Milei não consiga governar, mesmo que tudo dê errado, é menos um país que nós, com o nosso dinheiro, nós brasileiros, vamos deixar de financiar, porque agora que Milei está na presidência, Lula não vai mandar mais dinheiro, né, para a turma para o governo da Argentina. Né? Eu considero também que o Mercosul, a composição agora é favorável. Agora nós temos 3 países que são de direita. Liberais. Liberais, né? Paraguai, Uruguai e Argentina. E o Brasil, né? Sustentando a sua posição, mas que agora, inclusive a eleição do Milei, vocês podem ver uma série de coisas que começaram a acontecer aqui na política brasileira após a eleição do Milei, né? Coincidência ou não. O Lula, ele deu uma amenizada no discurso dele em relação a Israel. Teve a conferência do BRICS, agora essa semana, e o posicionamento do Brasil foi o mais brando de todos os outros países. Lula não chamou Israel de terrorista, né, disse que era necessário pregar paz, falou que continuou insistindo naquele discurso, né, de que está se matando inocentes civis em Palestina. Ele, de fato, se está, mas porque o Hamas utiliza o povo palestino como escudo humano. Mas ele deu uma amenizada no discurso. Então, isso já se mostra uma mudança de postura. Lula também ligou para a secretária da União Europeia para poder acelerar o acordo do Mercosul. Por que ele quer garantir isso agora? Né? Sendo que isso não é benéfico para ninguém, né? Já que tem uma série de taxas e imposto verde. A União Europeia ela faz um protecionismo mascarado de ambientalismo. Sim. Porque os agricultores lá, eles não conseguem competir com os agricultores brasileiros. Lá você tem terrenos que são muito mais difíceis o plantio, e aqui você tem, por exemplo, o cerrado. Solos mais férteis. Mais férteis, isso, e mais propícios. Tipo, o cerrado é completamente plano. Então você olha o horizonte, é só plantação. Uhum. Ou seja, você pode maquinizar toda essa produção, você pode deixar tudo de forma muito mais industrial. Enquanto lá na Europa você tem a manufatura ainda, porque os terrenos, os relevos, lembrei o nome agora, são completamente diferentes. Então, o que eles fazem? Eles fazem esse lobby através do ambientalismo para frear nossos produtos de chegarem lá e ficar consumindo internamente o deles. Então, a Europa faz isso, né, muito bem mascarado de uma preocupação ambiental, com o planeta e tudo mais, mas que poucas pessoas sabem disso. Só vai realmente ferrar a economia brasileira e também a da Argentina. E me lembrando que Milei só assume dia 10, né? Isso. A conferência, a cúpula do Mercosul acontece dia 7 de dezembro, então é possível que esse acordo seja aprovado, prejudique o desenvolvimento da Argentina. Isso. Então, é uma coisa que o Milei tem que se preocupar é tentar barrar a assinatura desse acordo antes dele assumir, né? Então, por fim, só colocando uma coisa que é importante, né? A vitória de Milei, ela não é só a vitória de um candidato de oposição, como muitas pessoas tentam pregar, né? A Argentina era o 3º maior país da América do Sul, tem 45 milhões de habitantes. As políticas que vão ser adotadas lá são políticas liberais, como privatização, ou seja, vai ter como a gente ver, vai ter um contraponto. Um presidente que vai estar implementando redução de impostos, que vai estar promovendo privatizações, que vai estar levando investimento, que vai estar investindo realmente no livre mercado, enquanto aqui no Brasil você vai ter um Lula sugando o povo até a última gota da sua alma, para poder pagar imposto. Então a gente vai ter essa contraposição de dois estilos de governo completamente diferentes. E é o primeiro presidente libertário que a gente vai ver em ação, né? Em ação, que é uma coisa realmente nova, entendeu? Um posicionamento muito diferente, até diferente do que a direita conservadora muitas vezes defende. Então, a vitória do Milei é um sopro de esperança e também uma injeção de ânimo. E eu acho que é importante também dizer isso a todos que são de direita, especialmente aqui no Brasil, que o que eu vi muitas vezes nos comentários foram pessoas colocando, vai ser 51-49 porque já tem a fraude, porque o sistema... Meu amigo, se fosse tão determinístico, né, até o Alan dos Santos fez esse erro, né, ele reconheceu que errou, porque ele pregou lá, cravou que o Milei ia perder a eleição. Ou seja, é uma série de desesperança, também misturada com imediatismo, que isso não contribui com nada, pô, entendeu? A direita brasileira, e eu deixo esse recado, essa mensagem também, ela precisa aprender a deixar de ser imediatista e também derrotista, ter esse pensamento. E como você ia completando, né? Se fosse tão determinado assim, nem a eleição ia ter mais. Nem a eleição ia ter mais, pô.
Então, se as coisas mudaram na Argentina, que é um comunistão, né? E de fato tem muita coisa, tem muitos desafios para o Milei enfrentar. Holanda também ganhou hoje, né? Sim, Holanda. Eu esqueci o nome dele, Great Wales. É né? difícil o nome, não lembro. Não é Great Wales. Mas ele tem um cabelo muito louco. É, uma peruca. É o Trump da Holanda. Então, ganhou também, né? Então, a gente vê um movimento que já era um movimento inexorável, né? Desde 2016, de que as pessoas, elas querem menos Estado, elas querem menos interferência. Você vê grande parte dos países completamente divididos entre nós e eles. No final, a campanha que eles fizeram ideológica dos nós e eles aconteceu. Só que o problema é que eles não percebiam que a tese americana que fala, né, do Solo Man American, Sim. que esse cara, ele não é progressista. Em suma maioria, ele é um cara católicozão, protestante, que ele só quer viver a vida dele bem, com um governo minimamente funcionando, sem encher o saco dele. Então a gente vê essa grande guinada à direita em todos os países, na Itália com Giorgia Meloni, na Espanha com Vox, né? Só que tá tendo uma guerra lá agora, porque os caras deu um golpe lá, o socialista. A Espanha não sai de guerra desde o século XVI. E aí você vê Portugal também abrindo várias isenções para quem usa criptomoedas como Bitcoin, atraindo várias pessoas. E aí a gente vê uma grande guinada, né? A pelo menos, não que sejam à direita, mas a partir dos dissidentes, que não são do establishment, né? Quem ri muito com isso é Putin, né? Aí tá feliz, tá? Exato, né? Então é isso, galera. Vamos parar, né, de ouvir pessoas que são simplesmente derrotistas ou que são aquele cara que fica tentando também pregar uma esperança com base na falta de ação. Tipo, vai acontecer um milagre do dia para a noite e as coisas vão mudar no Brasil. Não é assim. Não é assim. Não. Se você segue, você acredita nesse discurso ou do derrotismo, ou do imediatismo, ou também da falta de ação, você acha que vai acontecer as coisas e mudar do dia para a noite, você já está derrotado de fato. Mas o que acontece, não pode haver sentimento de derrotismo, também não pode haver aquele otimismo exacerbado que tudo vai acontecer, não. É necessário um trabalho de construção, é necessário um trabalho de realmente mudança, de base. O que o Milei fez em 2 anos da Argentina é realmente algo fenomenal. O cara não era nada politicamente. O cara, ele era um professor de economia que ia para entrevistas na televisão e que começou a convencer as pessoas sobre as ideias da liberdade, a falar sobre as ideias da liberdade. E as pessoas gostaram do discurso dele, porque ele era realmente um cara que tinha o dom da comunicação. Sim. Então, é um trabalho que realmente foi um trabalho espetacular, e que ele conseguiu, em pouco tempo, em 4 anos, assim como Bolsonaro, transformar a realidade política da Argentina. Hoje você tem uma massa de pessoas, especialmente de jovens, algo que nós não temos ainda no Brasil, de fato, de jovens organizados, mobilizados em torno da defesa das ideias da liberdade. Mas isso é fundamental. Sabe por que os jovens aderiram lá? Estavam na merda, não podia comprar iPhone. É. Quando o socialista da UFES não puder comprar o iPhone 15, o iPhone do ano, aí ele vai pensar, rapaz, né, que liberalismo é bom. Então é isso, galera, acho que é fundamental. Vamos ser mais racionais, menos emocionais, trabalhar, se organizar, ouvir. A gente, por Direita Sergipana, a gente faz um trabalho aí ao longo dos anos e vocês sempre viram os nossos posicionamentos, posicionamentos que buscam ser equilibrados, pautados na ação, realmente para a rua quando é necessário, converter as pessoas, levar a base, mostrar pautas como a privatização da DES, que a gente está também trabalhando agora, de como isso vai beneficiar a população. Um trabalho de esclarecimento. A gente só vai vencer essa guerra contra a esquerda com organização. Não adianta imediatismo, não adianta derrotismo, e somado isso à falta de ação, realmente isso é que vai levar à derrota da direita aqui no nosso país. Então é isso, vamos seguindo aqui a nossa pauta. Vamos falar agora sobre o déficit, né? O Brasil agora está com um déficit de 177 bilhões em 4 meses. 3 meses, né? 3 meses. Não, 3 meses. Trazendo aqui agora o nosso colega Gabriel para comentar essa pauta, né? Sobre o déficit de 177 bi. E enquanto isso, Lula gastando 1 bilhão em viagens em 10 meses, né? Quero acrescentar também mais um impostozinho, né? Que agora vai ser cobrado, imposto do YouTube e da Netflix, né? Que também está avançando no Senado. Fala, galera, espaço da direita sergipana e brasileira. Era de se esperar, né? São as mesmas práticas, né, que a gente vê desde 2003. Quem não sabe, quem é novo aí, né, esse parte das trevas, que desde 2003 assumiu o governo, que teve uma pausazinha em 2016, né, com o impeachment da ex-presidente, e que há muitos anos tenta ganhar o poder. Só que se não fosse o acordo, né, só fazendo um breve
contexto histórico, se não fosse o acordo que eles fizeram, eles nunca chegariam ao poder. Sempre ficaria lá, né, colhendo migalhas, talvez um deputado federal, estadual, prefeitura, mas eles queriam o poder central, o executivo. E hoje até teriam o poder judiciário, só que agora estão brigando entre si. Mas daí é conversa para Outra pauta. outra pauta. Vamos falar especificamente do déficit orçamentário, né, do déficit fiscal. Lembrando que Bolsonaro deixou, né, 70 bilhões de superávit, foi 40 bilhões, né, de superávit, né, em 10 meses só acabou, né? Foi assim, piscou o olho e já acabou. Eu recentemente estava debatendo, né, para não dizer bater boca, porque não foi pessoalmente, foi pela internet. Né, aquele petista doente, né? Não, porque o governo Bolsonaro isso e aquilo. Aí eu, calma, amigão. Você quer falar o quê? 2023, eu fui falado que o grosso iria entrar próximo ano. Ele, não, mas vocês bolsonaristas, vocês conservadores já falaram que ia ser esse ano. Como ia ser esse ano? Só se for o mais fanático que falou isso. 2023 é a marola que Lula falou lá atrás. Não, o Brasil não vai pegar na crise financeira lá de 2008. 2023 tá safe, tá tranquilo. Quero ver 2024 quando o dinheiro acabar. Já estamos em déficit. Já estamos no negativo. Para você que não tem muito entendimento do que é superávit, que é déficit, vão para casa, ganhe um salário mínimo. Gaste mais do que um salário mínimo para ver se a conta vai fechar. Você vai ficar com o nome sujo. É simples a conta. Não tem como 2 mais 2 dar 5 não. É impossível dar 3. Matemática, pelo menos, é algo é uma ciência exata. É uma ciência exata, né? Não é, né? E agora o que eu trago aqui, né? Os youtuberzinhos, né? Aquele BRK, DSU, né? Aquele pessoalzinho dos gamers do Faz o L, também o Igor 3K, né? Que adotou, de certa forma, uma postura isentona ali no período eleitoral. Tudo bem que ele fez uma crítica a Lula quando teve a entrevista lá, né? Mas, poxa... custava esse pessoal a se atentar, né, de que tinha um governo, o governo Bolsonaro, que reduzia imposto de gamers, que não tributava, nem pensava em tributar a plataforma de rede social, não queria criar cota, mais além do que já tem, né, para conteúdos nacionais nessas plataformas, que tinha uma série de medidas para poder facilitar o empreendedorismo, startups, aplicativos. Agora está tudo aí, agora tudo sendo destruído, tudo que Bolsonaro fez pelo mercado de tecnologia no Brasil, no seu governo, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, através do próprio Ministério da Economia, está tudo sendo destruído por Lula. Agora vem aí, 4% de imposto sobre a receita bruta do YouTube. Quem é que vai pagar essa conta? Os usuários, os assinantes do YouTube Premium? Ou os influenciadores através da que recebem monetização? Ou também nós? Vai ter um plano agora para você assistir o YouTube, você vai ser obrigado a pagar para você ter acesso. Porque é um absurdo, pô. A gente vai ser, as pessoas, quem ganha alguma coisa lá com o YouTube, quem tem sua renda do YouTube, ser tributado para poder passar dinheiro para governo, sendo que eles já pagam também o imposto, porque o faturamento que você recebe como empresa, como MEI, você tem que pagar imposto. Então todo youtuber que é MEI, que tem o CNPJ, ele já paga. Agora vai ter que embutir mais um impostinho sobre o que a pessoa ganha no seu faturamento mensal. Então, o YouTube não vai ficar com essa conta, certamente, né? Então vai ser passado para os usuários. A Netflix também agora tem 2 projetos, né? Só para ressaltar aqui, que é o 8889 e tem o 20, é que eu esqueci agora, acho que é 2331, de 2022. 2 projetos, um na Câmara e um no Senado, para tributar, para poder avançar essa agenda de tributação. E vão avançar, porque tanto o Congresso quanto o desgoverno, Lula, eles querem sim meter a mão no bolso do povo, querem sim garantir a sua mamata, garantir as emendas, o dinheirinho das emendas para poder comprar voto no Congresso e garantir que essa turma permaneça no poder, faturando enquanto a população sofre. Então é basicamente isso que a gente vai ver nos próximos anos, né? E a turminha dos youtubers aí, ó, faz o L. É só ratificando o que a gente já estava aqui debatendo no início. É a taxação, é a política do PT. Não existe incentivo ao empreendedorismo. Eu vejo colegas, conhecidos, ou pessoas comuns, não, né, voto do PT, muitas das vezes é mais a questão social. E esquece das outras questões. Muitos aí, sejam motores de aplicativo, que queira, que não queira também é uma forma de empreender, você que vende algo no sinal, você que os informais, ou os que estão na formalidade com seu meizinho.
todo mundo vai ter que pagar mais impostos para compensar os gastos que estão sendo feitos. E só lembrando duas coisas, falando em taxação, né, mais impostos, uma fala muito inteligente do deputado Luiz Felipe, né, de Orleans e Bragança, quando ele fala que não existe Ministério da Economia, existe Ministério da Arrecadação. Pô, aquilo ali em entrevista, aquilo ali foi sensacional, por quê? Não existe uma política para você emergir a economia, para você respirar. Quais são as propostas do inteligentíssimo, vamos colocar entre aspas mesmo, porque de nada é. Afundou São Paulo, o Haddad. Pelo amor de Deus, colocar um cara daquele ali, acho que só é pior se colocasse Dilma como ministra da Economia. Formado em Economia e quebrou o país. Pô, tá de sacanagem comigo, né, Brasil? E agora, projeto recente, só que eu acho que não vai passar, muito difícil, porque a bancada provavelmente vai ser influenciada a votar contra, projeto de lei para que não exista taxação internacional até $100. O que der para taxar, eles vão taxar. Vão taxar, claro. A minha visão em relação a esse desgoverno é a pior possível. Né? O que eles puderem fazer para roubar do povo brasileiro, para tirar dinheiro do bolso do povo brasileiro, eles vão fazer. Né? A Netflix também vai ficar mais cara, né? Claro. Então. Agora, você acha que a Netflix, porque tem um imposto que ele prevê, um dos projetos que prevê 10% sobre o faturamento da Netflix. Então, você acha que esses 10%, eles vão sair de onde? A Netflix o pessoal já está reclamando que está custando R$48, era nota que está 27, o plano mínimo agora é R$27, ainda com propaganda, né, com publicidade. Agora vai ficar ainda mais caro. Quem vai ter que pagar esses 10% aí, que vai ser destinado, para você ter ideia, né, para sacanagem desse desgoverno, né, mandar para artista vagabundo que vive de cota, que vive de receber benefício do Estado, que não tem competência para fazer um filme que preste. Essas produtoras também, que são totalmente aparelhadas pela esquerda, para eles fazerem filmes que vão destruir sua família, pô, que vão pregar ideologia de gênero, que vão colocar pauta de esquerda, defesa de aborto, defesa de drogas, vão fazer documentários que vão contra os valores que você mesmo defende, e você vai estar custeando isso com o seu dinheiro. Você que paga Netflix, Amazon Prime, HBO Max, vai estar financiando agora com o seu dinheiro, o dinheiro que você paga a mensalidade de cada uma dessas plataformas de streaming, para que produtoras e artistas vagabundos de esquerda façam produções que vão contra os valores que você defende. Esse é o tapa na cara que você recebe por parte desse desgoverno. Exatamente. E só voltando um pouco no tempo, eu faço um questionamento. Por que existe ainda pirataria no Brasil? Antigamente, era mais de DVD. Né? Você se lembra, né? Você vinha em qualquer banca no centro, nas esquinas, pirataria de música. O governo taxa tanto o original, né, o produto original daquele artista, que ele faz, exatamente, ele faz com que a classe média consuma, que tenha condição, e dá uma alternativa para o pobre comprar pirataria. Hoje acontece a mesma coisa. Com os streams, mais impostos, certas milhares de pessoas que estão ali, classe média média para baixa, né? Ou um que tem uma condiçãozinha melhor, que tem uma TV a cabo e tal, paga esse rombo aí, né? Esse imposto a mais, mas também dá também um farelo, né? O pão e circo, né? Com a pirataria que, entre aspas, é combatida e fica por isso mesmo. No Brasil tudo é permitido, né? Quase tudo, né? Exatamente. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, o penúltimo assunto de hoje, vamos falar sobre a Dama do Tráfico, né? O caso da Dama do Tráfico, que visitou o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, e a perseguição que o jornal Estadão está sofrendo por parte do Gabinete do Ódio, né? De fato, o Gabinete do Ódio existe, só que é o Gabinete do Ódio da esquerda. Eu peço para esse comentário, né, Gabriel? Importante trazer aqui, ó. Vou deixar aqui os prints na tela. O jornalista Leandro Demore, que é um dos que está promovendo o ataque contra a jornalista do Estadão, que denunciou, que trouxe à tona esse caso da Dama do Tráfico visitando o Ministério da Justiça, ele trabalha na EBC recebendo um salário de R$36 mil. Ele é do Intercept, nesse cara, é um cara bastante conhecido aí na esquerda, e agora está empregado lá na EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, fazendo um programa semanal, um talk show, ganhando R$36 mil do dinheiro do povo brasileiro. No meio do seu e do nosso. É o seu dinheiro que está pagando esse cidadão para poder estar atacando jornais que têm uma postura mais independente, né, digamos assim, ou que tem uma postura mais anti-governo. Também o Felipe Neto foi um dos responsáveis também pelo ataque, chamando a jornalista do Estadão, a das diretoras do Estadão, de Dama das Fake News. Também está aqui o print para vocês verem.
E tem um vídeo aqui do Henri Bugalho, que eu vou deixar aqui também para vocês verem. Tem a ver com isso. Mas ano passado eu fui chamado, junto com outros influenciadores, vários canais que vocês conhecem aqui, acompanham, admiram, nós fomos chamados para compor um projeto chamado YouTubers pela Democracia. Era uma parceria entre o YouTube e também algumas fundações que iam financiar por alguns meses alguns canais aqui importantes no YouTube para gerar conteúdo pró-democracia, ou seja, e isso não no sentido abstrato, né? Não no sentido assim, a democracia, se ela fosse perfeita, ou não. Foi para isso, por exemplo, que ano passado eu fui chamado para participar desse grupo de YouTubers pela democracia, para defender um modelo que me parece, por mais problemático que seja, o único até agora no qual essas diferentes vozes têm capacidade de participar desse jogo político. A gente sabe que é distorcido, a gente sabe que o dinheiro manda, a gente sabe que bilionários acabam distorcendo esse jogo, a gente sabe que tem muita coisa errada. E nós fomos chamados para fazer esse projeto, recebemos uma grana importante para fazer esse projeto, e uma grana importante para fazer esse projeto, e grana importante para fazer esse projeto. Tá aí, né? O Henri Bugalho, ele falando que recebeu dinheiro de fundações, recebeu uma quantia em dinheiro para poder promover uma campanha de YouTubers pela democracia no ano passado. Que hipocrisia. Diga aí, né? Aí, o que a gente pode concluir disso tudo, né? Desse contexto, né? YouTubers, influenciadores, que receberam dinheiro, né, para poderem estar tendo um posicionamento político público a favor de Lula na internet, e agora a favor do governo, e atacando jornalistas que estão contra o governo. O que é que a gente pode concluir dentro desse contexto de que a esquerda, durante os 4 anos de Bolsonaro, dizia que existia um gabinete do ódio para atacar quem criticava Bolsonaro, né? Entendeu? Que existe, claro, um gabinete do ódio, só que da esquerda, é gabinete pago com o dinheiro do povo brasileiro. Diferente dos bolsonaristas, que toda vez que se mobilizavam para subir uma hashtag, eram engajamentos voluntários, pessoas que iam lá realmente defender porque defendiam a ideia ou defendiam a pauta. Agora você tem pessoas que são pagas, como o próprio Demore disse, o Henri Bugalho disse aqui. Então, é uma verdadeira hipocrisia dessa turma, é uma canalice, uma estupidez. Esses caras são realmente imorais e sem caráter. Porque, poxa, é surreal você ver um cara, Felipe Neto, né? Um cara tem milhões de seguidores na internet, partindo para cima de ataque de jornalistas, porque simplesmente falaram o que aconteceu. Sim. A mulher teve lá no Ministério da Justiça, foi paga com dinheiro do Ministério dos Direitos Humanos, faz parte de uma entidade de defesa de presidiários lá do Amazonas, né? E de fato isso existe muito no Brasil, né? Entidades que vão lá para Brasília para fazer lobby a favor da causa de vagabundo, pô. E quem essa mulher procurou, velho? Essa mulher procurou quem? Para poder fazer foto, para poder levar sua pauta. Ela procurou o Nicolás Ferreira? Ela procurou Gustavo Gaia? Ela procurou o Silvio de Bolsonaro? Não! Ela procurou a turminha da esquerda, procurou Boulos, procurou a Janeira, né, que é uma deputada lá do PSOL, que também investiu dinheiro para que essa mulher fosse lá para Brasília. Então tá claro, essa turma do crime organizado, eles se dão muito bem com a turminha do PT, porque se não se dessem, eles não procuravam. E tá aqui o vídeo dela também, vou deixar aqui para vocês verem. Ela falando que foi lá, paga pelo Ministério dos Direitos Humanos, e até agora nada foi feito contra nenhum funcionário de nenhum desses 2 ministérios. Está lá ainda o Silvio Almeida do Ministério, está lá o Flávio Dino. De fato, ele não sabia quem era meu esposo, porque no momento isso não vinha ao caso, eu estava lá como presidente de uma instituição, levando um dossiê, né, referente às mazelas do sistema prisional, e entreguei na mão dele. Encontrei ele recentemente, quando estive em Brasília novamente. Fui a Brasília recentemente, como postei nas minhas redes sociais. Essa minha ida, ela foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos. Ele fica só de twitterzinho aqui e ali, pagando de doido, mas eu sempre acompanho e não sigo, né? Até porque não ser repugnante. Né? Deveria estar preso uma hora dessa. Um cara que diz claramente, muitos anos antes dele ser governador do estado do Maranhão, que é um dos estados do Nordeste mais atrasados. Mais pobre. Mais pobre. Nem a Bahia perde para o Maranhão. Você vê que tem estado pior do que a Bahia, só para você ter uma noção. E desde aquela época, ele deixava claro, eu sou comunista. Porque o nome comunismo, socialismo, são nomes bonitos, governador, parênteses, comunismo é mais bonito do que capitalismo. É assim, capitalismo é a ditadura do capital, socialismo é o social, comunismo é a comunhão, não é mais bonito? Não se conhece regime comunista no mundo, na história do mundo, que não seja ditadura.
comunismo, para mim, deveria ser crime também como nazismo. Matou 150 semelhante milhões. ou mais do que o nazismo. Foi mais que o A nazismo. crueldade do nazismo pode ter sido maior porque foi mostrada. O comunismo, ele fechadinho aqui, matou a torta direita, e você que bota uma camiseta dizendo Che Guevara, você não sabe nem o que esse cara pregava. Homofóbico, racista também. Eles mesmos tinham tribunais ali. Para poder julgar os dissidentes, como os traficantes hoje pegaram essa cultura, fazem o seu próprio julgamento do tráfico ali na comunidade. Sim. Pelo amor de Deus. Aí essa turma não aceita. Exatamente. Manual do mini guerrilheiro urbano. Se você quiser estudar até para ter uma base teórica para argumentar contra aquele seu coleguinha da universidade, leia. Mas só a título de conhecimento. Não é para você ir fazer aquelas coisas, não. O Capital também lê algumas coisas, pega um embasamento teórico. Porque numa guerra você tem que conhecer seu inimigo. A arte da guerra. Já falava sobre isso. E essa galera não aceita o contraditório, não. Né? É só o pensamento deles, acabou. E um caso tão sério como esse, né? Talvez comparar, porque na época o Mensalão, o Petrolão foram desvios de dinheiro, mas nesse caso, também muito grave, é influência, é o narco-estado instalado. As conversas cabulosas, que a gente só tinha o áudio, agora está assim na nossa frente e ninguém faz nada. Pois é o Brasil sendo destruído. É o Brasil sendo destruído em várias vertentes. É economia, é subversão moral, que a gente estava falando com a questão dos artistas aí, dessas produtoras de esquerda, fazendo material com o nosso dinheiro para subverter os valores que nós defendemos como civilização, para destruir família, para destruir, para pregar aborto, drogas, para acabar com as liberdades de fato, né? Subversão agora no campo da criminalidade, é o crime instalado dentro tendo influência, fazendo lobby dentro de governo. Então, cara, essa turma do PT, os caras realmente não têm limites para o que eles podem acabar com o país, né? Agora, cara, eu trouxe aqui uma pauta, essa pauta que eu acho que é muito importante, né? Trazendo aqui um debate aqui para o local, mas de um tema que também já é global, né? É o controle social. SMTT e Prefeitura de Aracaju querem investir 10 milhões em sistema de reconhecimento facial para multar motoristas que invadirem as faixas exclusivas de ônibus. E também acho que para fiscalizar as pessoas, né? De alguma forma, os próprios motoristas, né? Não tem dúvida disso. É porque isso aqui é um sistema de reconhecimento facial, isso pode ser utilizado para controle social, e é esse o tema desse comentário, né? Agora está explicada aquelas viagens de Edivaldo para a China ao longo desse ano, também de Renato Teles, que passou lá um mês, se eu não me engano, com o nosso dinheiro, R$2.000, se eu não me engano, de diária, para o cara estar lá na China para aprender sobre o sistema de controle social, como esse que ele quer trazer agora para Aracaju, colocar nos corredores de ônibus, né, em tese, mas a gente sabe qual é o objetivo final disso aqui. Sim. Não sei se vocês assistiram a série chamada Black Mirror, que você tem um episódio lá chamado Queda Livre, que as pessoas elas são avaliadas com base nas estrelas que elas possuem. Quando você vê uma pessoa, você tem um sistema de reconhecimento que mostra para você qual a nota dessa pessoa, a nota social, tipo se ela está de acordo dentro de um parâmetro politicamente correto, se ela segue as regrinhas que é imposta ali dentro daquela sociedade, que é uma sociedade baseada na falsidade. Porque para você viver numa sociedade dessa, uma sociedade completamente politicamente correta só é possível se você for falso, você não ofender ninguém, se você não cometer qualquer tipo de atitude que desagrade outro ser humano, para que ele não lhe dê uma nota negativa. Então, esse sistema de reconhecimento facial, né, que existe dentro dessa série, ele é um sistema utilizado para controle social por parte do Estado. Também, em 1984, que é um livro que a gente sempre cita muito aqui, também existe um sistema semelhante a esse, que é aquele sistema das teletelas, onde o governo vê tudo que você está fazendo. E agora, a Prefeitura de Aracaju quer trazer esse sistema, né, só para trazer porque vocês podem achar, mas vocês estão preocupados que vocês são bolsonaristas, né? Porque bolsonarista agora não vale mais nada, não é mais ser humano, né? Bolsonarista, tudo que for feito para prender e fuder com bolsonarista dentro desse país agora, na visão de um isentão, de um esquerdista, é permitido.
Mas trazendo aqui o caso que aconteceu na semana retrasada, né, do Precaju, onde uma mulher, ela foi abordada 2 vezes pela polícia, não esqueci aqui o nome dela, mas vou deixar aqui a manchete para vocês verem. Essa matéria saiu até em mídia nacional. A mulher foi abordada 2 vezes porque ela foi reconhecida por esse sistema de reconhecimento facial como uma criminosa, como alguém que tinha cometido um delito. A polícia foi lá, constrangeu ela foi solta e depois foi presa novamente porque estava lá, foi novamente colocada por esse mesmo sistema reconhecida como uma criminosa. E teve que ser humilhada, perdeu sua noite, teve que parar em delegacia, sendo constrangida, sendo inocente. Então, é essa reflexão que eu quero trazer, né? Tem vários filmes que tratam sobre essa questão, né? Sobre o que é que você prefere, segurança ou liberdade. O filme do Capitão América 2 é um filme que traz essa perspectiva desse sistema de controle social através de um sistema via satélite, né? Que coloca-se câmeras onde as pessoas elas vão ser reconhecidas pela sua índole. E, tipo, se a pessoa ela tiver propensa a cometer um crime, ela vai ser exterminada, com base no sistema de segurança que vai matar aquela pessoa antes de que o crime aconteça. Então, é esse grau de controle que a gente pode chegar, né, nesse mundo, nesse tipo de sistema que está sendo implementado começando a se implementar aqui na Prefeitura de Aracaju. E isso aos moldes, né, do maior modelo que acho que o socialismo no mundo, porque o mundo não vivenciou o comunismo em nenhuma fase, só o socialismo. Socialismo primeira fase, para depois chegar ao comunismo, seria a questão, né, o modelo social. O socialismo seria o modelo econômico. A China. A China que está lá, República Popular da China, que de popular eu não vejo nada, e república muito menos. Só que há também, né, só fazendo um adendo, que um dos primeiros passos para se ter um regime socialista é ter uma república. Por incrível que pareça. Poucos são os países, América, Estados Unidos da América, eles ainda conseguem ter uma estabilidade pelos princípios fundamentais, pétreos, liberdade econômica, liberalismo, liberdade de expressão, etc. Mas uma das primeiras, veja as repúblicas, que se dizem repúblicas. Venezuela, república. A Argentina, que até então era governado pela esquerda. Ainda é, né? Até ainda dia 10. E ainda vai ser difícil estancar e acabar com esse pensamento. O pior é o pensamento. Exato, é a cultura. A cultura que vai demorar muito tempo, é a renovação. Então, só voltando ao contexto, ao tema principal, a prefeitura vem trazer um negócio desse, e que foi até o vereador Ricardo Marques que denunciou a SMTT, porque tem acesso. Tudo bem que hoje existe o portal da transparência, mas quantas poucas pessoas acessam aquilo ali? E quando há uma transparência de verdade? Né? Porque eles podem omitir informações, podem colocar lá o básico, tudo que eles quiserem. Quem é que vai contestar? Se você for entrar no Ministério Público ou no PROCON, que seria uma alçada estadual municipal, a ouvidoria da prefeitura, não vai dar em nada, pô. Não vai dar em nada. Executivo, parte do legislativo, que geralmente é comprado, com troca de favores, com carguinhos aqui e ali, poucos são independentes, e o judiciário, tudo fora do mesmo saco. Aí querem trazer um modelo social lá. Se você tiver interesse, patriota, cidadão, procure como é feito, exercido o controle social na China pelo Partido Comunista Chinês. Não há democracia, há um único partido, fora os campos de concentração, de reeducação social, que de reeducação social não tem nada. É só porque as pessoas pensam diferente, não têm um pensamento à esquerda, e eles querem fazer uma lavagem cerebral. Isso é um absurdo. Para você ver o grau de controle, né, Gabriel, que pode chegar a um sistema de reconhecimento facial. O sistema de crédito deles também, né? É de crédito social. Social, exatamente. Exato. É um sistema de crédito social que existe na China. E se o sistema de reconhecimento facial é só o primeiro passo. É necessário que haja o reconhecimento facial para que as pessoas elas sejam fichadas, o governo ele tenha acesso às informações pessoais de cada pessoa, saber se ela tem ficha criminal, saber o que é que ela fez de errado na vida, saber se ela tem multa, né, já que o objetivo aqui é da SMTT, né, já que o sistema é da SMTT. É claro que o objetivo aqui é saber se a pessoa já tem alguma multa, se já tem algum antecedente, porque ela aí ela se torna, dentro desse sistema, mais propensa a cometer infração. Então essa pessoa ela vai ser perseguida pelo Estado, com base no sistema,
para ter sua vida controlada, para que ela possa tenha que se policiar de toda forma, né, para não fazer qualquer tipo de infração. E aí você permite, mas se a pessoa está cometendo algo errado, ela tem que ser punida mesmo, né? A lógica que muita gente leva é essa. Só que no fim das contas, esse sistema, o que ele vai levar, no fim das contas, no fim de tudo, de todo esse processo, é de que você seja um ser humano com base, não nos seus valores, mas com base no que o Estado quer que você seja e com base no que como o Estado quer que você se comporte. Entendeu? É esse o final desse processo. Está começando agora aqui em Aracaju, a gente vai estar de olho nisso e tentar buscar convencer os vereadores de que, pelo amor de Deus, não aprovem uma insanidade dessa, porque isso aqui é uma aberração. Um sistema de controle social, de reconhecimento facial mascarado pelas questões de multa. De multa, de segurança, para trazer segurança à população, porcaria nenhuma. Porque uma mulher, como aconteceu no Precaju semana retrasada, foi constrangida e humilhada por ser confundida com uma criminosa, né? Então é isso. Tinha mais uma pauta aqui que era sobre a licitação do transporte público, né? Consórcio que vai... Depois de muitos anos. Parece que agora vai, né? Só que eu suspeito que seja um consórcio de cartas marcadas, né? Até porque já definiram que vão comprar ônibus, que vão fazer investimento de subsidiar, né, o transporte público para congelar a passagem 4,50. E como faz tem essas prerrogativas de dizer que vai comprar ônibus e subsídio, etc., se a licitação não foi feita? Você pode ter uma empresa de fora e ganhar. Então, oferecer um serviço melhor, mais em conta. É porque a gente já sabe que não vai acontecer, né? Se já está sendo definido como é que vai ser feito o processo, os mesmos irão ganhar. Os mesmos irão ganhar, ou seja, a empresa que está aí, os ônibus perdendo freio, batendo no fundo do outro, sofrendo acidente, colocando em risco a vida da população, vai continuar o sistema. Infelizmente com outro nome, com outro CNPJ. Exatamente. Só uma maquiagem para dizer, olha, foi de forma legal, teve licitação, mais uma vez você, cidadão, só presta para votar de 4 em 4 anos, tá tudo certo. E pior, né, no ano da eleição, ou seja, o próximo prefeito já vai pegar uma licitação feita e não vai ter oportunidade de opinar sobre isso. Perfeito, não tem uma conversa com a sociedade como era feito com o plano diretor. E outra, o importante é ter festa. Nunca vi Aracaju com 2 dias de festa, logo um ano antes de eleição. Réveillon aqui em Aracaju, 2 dias de festas. Para você, mais um pouquinho do pão e circo.